Olá, sou Maria Clarice. Hoje nós vamos falar sobre tintas e pinturas. É um assunto que às vezes é tomado muito como a parte estética, é falado muito a gente fica muito na mão de achar a cor, mas ninguém às vezes se preocupa muito com a parte técnica. E a parte técnica é fundamental. O que acontece? Para tudo tem norma técnica, para todos os tipos de norma técnica. Vocês vão ver aqui uma relação pequena, tá, da ABNT, que tem algumas normas técnicas que estão especificadas para a gente trabalhar com a norma, que é a determinação de avaliação de desempenho para tintas. Então, vamos começar com a tinta látex, que é o nosso carro-chefe, todo mundo já pintou, todo mundo já trabalhou com tinta látex. E a tinta látex, na realidade, todos os padrões, não tem essa de porque essa tinta é sempre melhor. Não, todas as marcas, independente, elas têm as tintas econômica, standard e premium, certo? Aí nós temos que dar uma olhada, tem a norma que é novíssima, norma de 2019, né? É a 11702. Ela fala da especificação, como que você especifica uma tinta. A questão da tinta, você que for fazer de repente uma pintura externa, de repente vai pintar o prédio, certo? Consulte um técnico, consulte um engenheiro, consulte um arquiteto para trabalhar corretamente, porque são muitas normas. Eu não vou conseguir aqui falar para você qual que você tem que falar, qual que você não tem que falar. Consulte um arquiteto, um engenheiro, que eles têm facilidade de consultar e ver qual que é a melhor condição de desempenho para o teu produto, para o teu desempenho que você precisa. Quer pintar o piso? Tem muito condomínio que às vezes tem que pintar o piso da garagem. Aí chega um e fala, não, porque você tem que usar esse que custa muito mais caro, você tem que usar aquele que é metade do preço. Você fica perdido. Consulte um engenheiro, consulte um arquiteto. O arquiteto e o engenheiro vai olhar o teu piso, vai olhar o teu produto e vai te falar o que é ideal para aquele caso, o que é o ideal. E outra, esse profissional pode te dar uma RT ou uma RRT, se for arquiteto, que vai te garantir que aquilo está dentro da especificação, dentro da norma, e vai te ajudar a escolher o material. Ajudar a escolher o material, ajudar tecnicamente, porque todas as fábricas devem, para eles fabricarem as tintas, eles têm que seguir as normas técnicas. E aí nós temos que ver qual é o produto certo com a condição técnica certa. Existem também lojas, existem fornecedores que têm engenheiros trabalhando com eles, tem arquitetos trabalhando com eles, e aí te dá uma segurança maior. Aí você pode contratar seguro com essa orientação técnica. Comprar sem orientação técnica é muito difícil, até para os pintores que trabalham há muitos anos, que já têm experiência, porém as normas técnicas mudam, as especificações mudam, as condições mudam, e é tão mais simples para você, pintor. Consulta o engenheiro, consulta o arquiteto, que eles têm condição, eles têm ferramentas facinhas para poder saber como executar. Vejam bem, essa aqui, a norma 11702, aqui de cara ela especifica as tintas látex para especialidades. Porque nós temos toda a especificação das tintas látex e temos as tintas látex de especialidades. Essa norma, a 11702 de 2019, ela tem uma parte que fala sobre as tintas látex. Pra vocês terem ideia, vejam aqui, tinta látex fosco econômico. Está dizendo aqui, função, superfície e alvenaria em geral, somente em áreas internas. Somente em área interna, não pode aplicar em área externa. Látex fosco standard, pode ser internas ou externas. Então, você usa internas ou externas. Na lateral aqui, você tem todas as normas referentes a essa tinta, inclusive as que foram feitas para o fabricante construir a norma.
Então tem tudo, látex fosco premium, super premium, semi-acetinado super premium, látex acetinado premium, acetinado super premium, inclusive outras aqui para ambientes que tem fungos dentro dos banheiros, né? Por que cria fungo? Você tem tinta para poder tirar fungo, tem especificação para elas. Tintas, grãos de finos, enfim, tá? Hidrofugante, quando aquela tinta que você não quer que pareça brilho, mas você não quer que penetre água, é aquele tijolinho comum, tijolinho comum que você tem que impermeabilizar, enfim. Tudo existe uma especificação técnica adequada. Aqui nessa outra tela, vocês vão ver que algumas especificações, por exemplo, tintas a óleo. Onde que você usa tinta a óleo? Aqui tem, ó, você usa tinta a óleo assim, 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 assado, dessa forma, como tem que fazer, que jeito tem que fazer. Não é no achômetro, não é porque a vida inteira fiz dessa forma, vou continuar. Porque as tecnologias vêm, as tecnologias mudam, os conceitos mudam, os produtos mudam. Como eu já disse, a látex, ela é especificada em 3 pontos, né? É econômico, standard e premium. E para cada uma dessas é obrigado a ter na lata, na embalagem, que tipo de norma está seguindo e que tipo de tinta que está seguindo. Eu vejo muita, sim, principalmente em prédios, em áreas comerciais, as pessoas usam uma tinta porque achou mais barato, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem que verificar no catálogo qual que é e especificação dela. Ah, tá. Usei essa tinta premium que na norma tá falando que ela tem que fazer isso, 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 cobrir dessa forma. Não deu, Maria Clarice, como é que faz? Simples, o fabricante é responsável. Você existe lá o profissional que vai te atender, vai ver qual que é a vida útil dessa tinta, como que tem que ser aplicada. E se você aplicou corretamente, o fabricante é responsável. Existe muita situação que o fabricante manda, o técnico dele verifica. Gente, simples assim, não cobriu, não deu problema, eles são obrigados a arrumar, porque eles têm que ajustar lá na fábrica, a química deles, os produtos deles. E nós não fazemos isso. O que a gente faz? Ah, deu problema, vamos pintar de novo. Ah, é assim mesmo. Ah, é porque choveu demais, fez calor demais. Não existe nada disso. Cada produto tem a sua garantia de fábrica, que é determinada não pelos fabricantes, é determinada pela norma. Eles têm que seguir norma e nós temos que saber que isso existe. Você tem também as especificações, nessa mesma norma, você tem especificações das bases, sabe a base? Quando você vai fazer uma parede nova, você tem que usar a imprimação. Bom, em relação às tintas látex, nós temos bastante coisa para conversar ainda, tá? Nós temos as tintas látex flexíveis, tá? Para a recuperação de fissuras. Isso aqui eu quero que vocês cliquem, tá? E peçam aqui, porque aí a gente pode fazer um áudio só como faz a recuperação de fissura, o que dá para recuperar, o que não dá para recuperar, e então que material que você usa, que também isso tem a normatização. Eu dou o caminho, onde que você vê, como é que você vê, né? Como que você consegue vir. Que às vezes a gente vê, capricha tanto, faz um projeto lindo, maravilhoso, a hora que você entra, você vê uma manchinha, você vê um destaque, ou então passou 2 anos, pronto, aquilo começa a perder a graça e acaba, você sente que tem alguma coisa errada, né? Porque não tá bom, não foi bem feito. Às vezes não foi adquirida adequadamente e às vezes não foi executada adequadamente. Nós vamos também, outro assunto que nós precisamos focar, que eu queria que vocês vissem, se vocês querem que a gente foque, é sobre os resíduos. O resíduo de tinta é complicado, é resíduo tipo D, e tem toda uma classificação, toda uma situação para você condicionar esse resíduo, para onde que você coloca. Eu posso te passar aqui os dados, como que você leva esses resíduos. Não pode lavar tinta, lavar pincel de jeito nenhum na água que vai para o esgoto comum.
você tem que fazer uma lavagem separada. Aí eu vou falar para vocês como é que você faz. Como é que faz uma declaração? Mas é bastante coisa. Existe técnica para isso. Como é que você faz, dependendo do tamanho da obra, como é que você faz, como é que você não faz. Por quê? Se você jogar na água pluvial, por exemplo, isso vai sair ali no lago, vai sair alguma coisa, as pessoas podem ver, tem como rastrear e chegar na tua obra. Aí, meu filho, aí é complicado. Então, e veja bem, você tem que ter, você é mais profissional, o proprietário da obra, tem que saber, porque às vezes o pintor não está avisado, às vezes ele não sabe. Você, pintor, tem que tomar mais cuidado. Se vocês querem que eu fale sobre isso, existe toda uma técnica, existe toda uma situação, como é que faz isso, como é que recolhe esses resíduos. Clica aqui, peça que a gente vai montar um vídeo específico sobre isso. E mais um que é muito importante, a preparação da base. Como que faz a preparação da base? O concreto, a parede virgem, a parede nova, certo? Tem que esperar 20 dias para poder fazer uma pintura nova em cima. Por quê? Vocês, quando fazem argamassa, quando o pedreiro faz argamassa, existe a água de amassamento, que é para poder trabalhar com ela, e existe a água de hidratação do cimento, hidratação da cal. Esse cimento, essa cal, ela não hidrata imediatamente, ela leva em torno, para você ter ideia, 3 dias para o cimento tomar água. É 3 dias para hidratar totalmente, para aquele cimento virar aglomerante. 3 dias, no mínimo. E aí você tem que evaporar essa água de amassamento, ela tem que sair. Se você pinta e você tem a película, ela tem que penetrar no substrato. Se você tem no substrato molécula de água, ela vai aderir aonde? Na molécula de água. Molécula de água evapora, essa tinta vai soltar. Ela vai escamar, ela tem uma série de patologias que vai acontecer. Tem que esperar. E assim a norma fala em 28 dias, mas vai depender. Tá um sol em dezembro, tá? Você viu que o substrato está seco, ou é inverno, tá chovendo. Então você tem que ter o bom senso aí de saber esperar. Não é porque, quero pintar rapidinho, não é por causa de 10 dias mais, 10 dias menos, você vai jogar um produto bom, bem colocado, bem utilizado e não vai ter um retorno certo. Vê aqui para mim se vocês querem que a gente fale sobre isso. Existem mais algumas dicasinhas importantes para não ter patologia, para não ter problema de descascamento, embolhamento, manchas, uma série de problemas de tintas que podem acontecer, mas se vocês veem que se vocês querem, dá um clique aqui que a gente faz outro vídeo e a gente volta a conversar sobre isso, tá? Muito obrigada por enquanto.